bom, galera, tá aqui o vídeo que vocês tanto me pediram. Tô gravando esse vídeo dia 10 de março de 2025. Campeonato Carioca pro Vasco acabou. Teremos a final do Campeonato Carioca agora, Flamengo e Fluminense. E o Vasco tem, de fato, as competições que interessam a serem disputadas no ano. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Comebol Sul-Americana. E nesse momento nós temos um elenco com 40 jogadores, considerando que alguns acabaram de sair do profissional e voltarem a treinar com a equipe sub-20. Temos uma janela doméstica abrindo hoje, dia 10 de março, e fechando dia 11 de abril, e um elenco muito inchado. E agora, o que a gente faz com o elenco desse Vascão da Gama? Então tá feito aí o vídeo que vocês me pediram, ou melhor, irei iniciar agora a minha análise e minhas opiniões aqui. Então vamos passar aí jogador por jogador, posição por posição, o que eu faria. Lembrando que eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, é só o meu ponto de vista, e vamos construir esse vídeo junto. Sua opinião aqui embaixo nos comentários é muito importante pra gente construir essa nossa comunidade aqui, tá bom? Então vou pedir para você deixar o like no começo do vídeo. Vocês pediram, eu tô fazendo um vídeo que vocês pediram. Então ajuda com o like aí, compartilha pra geral o que vocês acharam do nosso vídeo, beleza? Curtinho. Lembrar também vocês aí que a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta? Corre aqui, ó, no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Abre a tua conta lá, para quando você quiser apostar, tua conta tá aberta já. Você tem que ser maior de 18 anos e ser responsável, beleza? A Bet dos Brasileiros, a Bet Nacional, também é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Dito isso, goleiro! Nós temos hoje 5 goleiros no elenco. Como assim, Dieguinho? O Alexander estava emprestado ao Bangu, o contrato dele expirou dia 28 de fevereiro e ele ainda tem contrato junto ao Vasco até setembro de 2025. Então, o Alexander tem aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses de contrato com o Vasco. O Vasco também tem que definir o futuro dele. Então, para ir no gol aqui rapidinho, mantém o Léo Jardim, mantém o Daniel Fusato, o goleiro Pablo também e o Felipe Gabriel. Sobre a situação contratual, Léo Jardim tem contrato até dezembro de 2025 e a partir de 1º de julho pode assinar um pré-contrato para sair de graça no final do ano, a partir de 1º de janeiro. Daniel Fusato, contrato até dezembro de 26, goleiro Pablo também, contrato aí até dezembro de 2025. Tá aí o Felipe Gabriel, que é a nossa maior promessa da base aí para goleiros, tem contrato até dezembro de 2027. Léo Jardim completa 30 anos nessa temporada, Daniel Fusato 28, Pablo 22 e o Felipe Gabriel 19. O Alexander completa 27 anos nessa temporada, ou é 26, e tem contrato. O único jogador dessa lista que eu me desfaria e negociaria seria o Alexander. Vamos agora para a lateral direita. O Paulo Henrique tem contrato com o Vasco até dezembro de 27. Ele foi comprado junto ao Atlético Mineiro na temporada passada. Então ele tem mais 25, 26 e 27, 3 anos aí de contrato junto ao Vasco. O PH completa 29 anos de idade nessa temporada. Então é um jogador que eu mantenho, não precisa renovar contrato. Puma Rodrigues tem contrato até dezembro de 2025, assim como o Léo Jardim, a partir aí do dia 1º de julho, também pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Eu renovaria o contrato do Puma, acho ele um jogador importante no elenco, é uma opção diferente do Paulo Henrique e muito importante. É um jogador que tem valor de mercado. O aporte e o que o Vasco foi vendido para 777 entrou em boa parte como ativos, como compra de atletas. Então a gente perder de graça esses jogadores, além de perder os nossos ativos, você também, de uma certa forma, está perdendo aí a nossa venda da SAF. E acho que é um jogador importante, é um jogador que ajuda, tem bons serviços prestados ao Vasco, dependendo aí do modelo de jogo do que o treinador pedir, o Puma é uma boa opção, até também jogando mais avançado, então eu também renovaria o contrato do Pumita Rodrigues, daria a ele mais 2 anos de contrato, ele teria ao término desse contrato 30 anos de idade. Beleza? Lateral esquerda, nós temos o Piton, contrato renovado aí ano passado, até dezembro de 2028, mantém o Piton, então não preciso aqui discutir renovação ou saída. Vitor Luiz,
O Vasco renovou o contrato dele no final do ano passado. O Vitor Luiz tem 32 anos, ou melhor, completará 32 anos esse ano. O Piton 25. E o Vitor Luiz tem contrato até dezembro de 26. Olha, o Vitor Luiz tem me surpreendido negativamente em 2025. Eu era muito favorável à renovação dele. Fez bons jogos ao Vasco ano passado. Chegou até em algum momento alguns torcedores pedirem a entrada do Vitor Luiz, porque ele estava marcando muito bem. O Piton não vem muito bem na sua fase defensiva e até ajudou. O gol, por exemplo, que o GB faz contra o Red Bull Bragantino e São Januário é o Vitor Luiz indo no fundo, cruzando, e o GB achando o gol ali de cabeça. Mas o 25 do Vitor Luiz é muito ruim. Ele teve uma lesão ali na reta final da temporada passada e não voltou bem. O jogo dele contra o Flamengo, naquele jogo ainda da Taça Guanabara, foi horroroso, tá? Mas tem contrato aí de 2 anos. O Leandrinho, que está emprestado ao Al-Shabaab até o final do mês de junho, eu não sei aí se ele vai voltar ao Vasco ou não, tá? Então, por hora eu mantenho aí o Vitor Luiz, tá? Vamos ver aí o que o Vasco pretende fazer com o Leandrinho. O Vasco está precisando muito fazer caixa. A depender do desempenho do Leandrinho, ele pode ser vendido para o Al-Shabaab ao término aí do empréstimo, tá bom? Mas por hora eu mantenho a lateral esquerda do jeito que tá. Riquelme, faltou citar, esse sim, esse tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e eu tentaria emprestá-lo. A situação para o Riquelme não tá legal, um jogador que era tido como uma das maiores promessas da nossa base, comparado inclusive ao Felipe, que é um lateral de habilidade, jogador leve, jogador que tem um bom cruzamento. Mas o Riquelme se perdeu. Teve uma lesão complicada ali em 21 ou 22, não lembro exatamente qual foi o ano. Ficou praticamente um ano fora, voltou no outro ano, se eu não me engano, foi relacionado, jogou uma partida, não conseguiu jogar. Ano passado teve emprestado junto ao Sport, começa o Pernambucano jogando, vira banco, deixa de ser relacionado. E esse ano não fez bons jogos no time do Expressinho no Carioca. Chegou a jogar inclusive de ponta também. E não agradou. Tem 2 anos de contrato e o Riquelme precisa resolver a vida dele. Virar a chave se de fato ele vai ser aquele jogador que ele prometia na base ou se vai ser mais uma daquelas promessas que se perdem com o tempo. O Riquelme aí já tem 23 anos ou completa ainda esse ano 23 anos. Então a batatinha dele aí tá assando, mas é um jogador que eu tentaria de toda maneira emprestar. Mas tá difícil. Nós já estamos em março e até agora não pintou nenhum interessado pelo Riquelme. Tá bom? Então é o primeiro jogador da lista que eu me desfaria. Riquelme. Zaga. João Vitor, 27 anos, contrato até dezembro de 28. Maurício Lemos, essa aqui é uma pegadinha. Ele completa 30 anos nessa temporada e eu não sei qual é o tempo de contrato dele. Não sei se ele vem definitivo ou está emprestado junto ao Galo. Ele é o único jogador do elenco inteiro do Vasco que não aparece no Bira da Ferj. Tá? Se você der uma olhada no Transfermarkt, dá que ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 25. Era o mesmo tempo de contrato que ele tinha com o Galo. De repente ele veio emprestado. Enfim, não sei exatamente como é que está a situação. É um jogador que jogou só um jogo, está começando o ano. Eu manteria ele no elenco, tá? Mas não consigo precisar vocês o tempo de contrato do Lemos. Lucas Oliveira chegou esse ano, tem contrato até o final do ano que vem, tem 29 anos de idade, eu completo a 29 esse ano. Lucas Freitas foi uma grata surpresa, apesar de ter ido mal no último jogo. Faz 24 anos nessa temporada, tem contrato até dezembro de 27. E o Souza tem 36 anos ou completa 36 anos nessa temporada, tem contrato até dezembro de 25. Capasso completa 29 anos nessa temporada, tem contrato até dezembro de 2025. O Capasso e o Souza são os 2 jogadores aqui que eu me desfaria. O Capasso, o Vasco tenta recuperar o recurso que foi investido nele no momento que ele foi contratado junto ao Atlético Tucumã. O Vasco investiu mais ou menos 7, 8 milhões de reais para comprar o jogador. Detalhe, só por 50% dos direitos econômicos, e até agora pintaram várias propostas, mas nenhum jogador aceitou. Tem uma informação, inclusive, de hoje, que ele recebeu uma proposta da MLS, mas o valor do salário dele foi inferior ao que ele recebe no Vasco, e o jogador recusou aí a proposta. Tá? Então o Capasso virou um problema, é um jogador que o Vasco não conta. O Vasco quer recuperar o dinheiro para não perder o que pagou no atleta, mas todas as propostas que chegam para o Capasso, ele está recusando, tá? Então, Capasso e Souza eu desfaria. E o Souza é muito simples. E espero que nenhum atleta fique chateado comigo. Estou só dando a minha opinião de maneira técnica e profissional. É simples. Não tem nem muito o que analisar. O Carille, que é o treinador, escolhido pela diretoria para tocar a temporada,
não utiliza o jogador. Ele é volante de origem, pediu para treinar de zagueiro, fez alguns jogos no expressinho de zagueiro, teve um jogo dele contra o Boa Vista em Bacaxá que ele foi mal, falhou, o Vasco tomou um gol, depois teve um outro jogo que eu não me recordo contra quem, que ele foi bem, inclusive salva um gol ali de maneira brilhante, o Vasco consegue virar a partida ou confirmar a vitória logo depois, e ele foi importante, mas o tempo passou, é um jogador que não é utilizado, inclusive está deixando sequer de ser relacionado para os jogos. É o quarto jogo consecutivo que nem banco Souza pega. Então não sou eu que estou dizendo que o Souza deveria sair. O próprio Carille demonstra que não conta com o jogador, ao não relacionar o jogador para as partidas. Então seria aqui os terceiros jogadores na lista. Primeiro Riquelme, segundo Capasso, terceiro Souza. E eu encerro aqui a nossa linha de 4, né? Nossos zagueiros e laterais direitos e esquerdos. Vamos agora para a volância, tá bom? Na volância, a gente tem o Hugo Moura, que foi comprado em definitivo junto ao Atlético Paranaense, contrato até dezembro de 2026, tem 27 ou completará 27 anos nessa temporada, eu mantenho. Matheus Carvalho tem 23 anos ou completa 23 anos nessa temporada e tem contrato até dezembro de 27, eu também mantenho. Se pintar uma proposta de venda, eu até vendo. Eu acho que, inclusive, a gente tem uma reposição imediata para ele, que é o Barros, sendo que o Barros está emprestado ao América Mineiro. Então é mais um jogador jovem de potencial, numa posição similar, que você pode aqui substituir. Não tem a opinião que alguns têm. Eu, particularmente, gosto muito do Matheus Carvalho, apesar de reconhecer que ele vem numa queda em 25. Eu acho que pode ter a ver também com falta de ritmo de jogo, porque ele quase não vem jogando mais. Ele acabou o ano passado muito bem, pegando, marcando, brigando. É um jogador que não é grosso, ele só tem uma questão que às vezes ele joga muito pro lado e para trás, né? O Cocão, quando ele tenta achar passe, jogar para frente, já tem um cara até com recurso, tem drible e tal, mas nesse ano aí não tá legal. Realmente caiu, mas é um jogador jovem, eu gosto, é um jogador com valor de revenda, tá? Acho que a gente pode fazer uma caixa aí com o Cocão, se pintar uma proposta bacana, sem problema para vender, mas é um jogador que por hora eu manteria. Esforza, para mim foi um dos piores negócios que o Vasco fez na era SAF. 5 milhões de dólares de um jogador que não tem força alguma, tem qualidade técnica, tem bom passe, tem bola longa, mas não consegue competir no que o futebol exige hoje, que é dinamismo, força e intensidade. É um jogador que eu acho que a gente pode tentar empurrar lá na MLS, tentar recuperar o dinheiro ou parte dele. Tem contrato até dezembro de 2028. Esse é o primeiro jogador na lista de volante que eu abriria aí. E abriria, galera, é conseguir fechar negócio, tá? Não é como vocês acham, não, manda embora. Não é assim não, você tem que rescindir e indenizar o jogador o tempo de contrato, são ativos. Aqui no Esforza tem 5 milhões de dólares, fora o ameaço ai meu Deus do céu, do News Old Boys e a FIFA pelo atraso dos pagamentos, tá? Então, quando eu digo assim, esse jogador que sai, é esse jogador que o Vasco tem que negociar, tá bom? É nessa linha que eu tô colocando. Então, o primeiro jogador da lista de volante, o Lucas Eduardo, que assistiu o vídeo anterior, o Vene Casagrande trouxe a informação que a negociação com o Cuiabá avançou e ele deve ser emprestado até dezembro de 25. Tô de acordo, é o segundo volante que eu tiraria do elenco. O Di Luca é o terceiro volante do elenco que eu também tiraria, tem contrato até dezembro de 2025. Foi o primeiro reforço da era SAF e é um jogador que absolutamente não deu certo vestindo a camisa do Vasco. Até me surpreendeu, ele teve uma rotatividade alta no Ceará no passado, foi bem utilizado e até agora ninguém avançou com negociação com o Vasco. É um jogador que eu imaginava clubes aí de Série B com facilidade de vir aqui e tirar ele do Vasco, mas está estranho. Então o terceiro jogador da minha lista aqui que deixaria o Vasco. Aí, indo para os outros jogadores, Paulinho é outro que tem a situação igual ao Puma e ao Léo Jardim, só tem contrato até dezembro de 25. Eu amo o Paulinho, era meu jogador favorito até o ano passado, mas o Paulinho não voltou legal da cirurgia. Eu acho que é um jogador que a gente tem muito carinho, um jogador ainda novo, vai completar 28 anos de idade, já é identificado com o Vasco, é torcedor do clube, é um jogador que eu esperaria mais um pouco, analisaria com calma, vamos ver se é só uma readaptação que vai levar um tempinho e dentro em breve ele vai começar a desempenhar, porque o Paulinho tem um salário bacana de um jogador importante, mas tá deixando um pouquinho a desejar. Mas é um jogador que eu tenho um desejo sim de renovar, mas por hora é um jogador para completar a temporada, sem chance de pensar em liberar o Paulinho. Eu estou discutindo aqui a renovação dele para a temporada seguinte, que vai depender muito mais do físico do que de qualidade, porque eu gosto do Paulinho, como eu mesmo disse,
Até o ano passado era meu jogador favorito. Fiquei muito chateado com a lesão dele, inclusive. O Jair é um jogador que nunca conseguiu ser no Vasco, nem sombra do grande jogador que ele foi no Atlético Mineiro, no Sport, no Internacional. Chegou muito bem, recém-campeão aí brasileiro da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, mas conviveu com muitas contusões. O Vasco escapa do rebaixamento na última rodada do Brasileiro de 23 e ele conseguiu ser reserva de uma dupla de volantes, pensando mais à frente ali, com Praxedes e Paulinho. Paulinho tudo bem, beleza, mas ele foi reserva, por exemplo, do Praxedes e do Zé Gabriel, que ocupou a vaga ali de primeiro volante, e com mérito, tá? O Praxedes em 23 mereceu ser titular na frente do Jair, que não apresentou um bom futebol. Teve uma lesão grave, jogou pouco em 24, e o 25 dele não voltou bem. É um jogador que tem jogado cadenciado, numa rotação abaixo. Ele fez contra o Fluminense, na minha opinião, a pior partida dele com a camisa do Vasco. Foi muito mal, displicente. É um jogador que eu também não libero agora, mas acompanho o desenvolver da temporada dele para ver se o Vasco renova ou não e se renova em que condições. Porque o Jair tem um dos 5 maiores salários do elenco do Vasco, mas por hora eu mantenho. O JP ainda tem idade do sub-20, gosto muito do JP, tá? Eu acho que é um jogador que o Maxime Domingues, por exemplo, estaria tomando espaço dele. Eu fecharia o último jogador do elenco com o JP, dando minutos ao garoto. Ele joga muito bem desse segundo volante. Ele começou a se queimar e perder desempenho quando o Vasco se viu sem o Payet e começaram a empurrar o moleque para jogar de costa como camisa 10 e não é a dele, tá? Mas pode seguir um caminho similar ao Barros e o Lucas Eduardo, de ir para um clube como o América Mineiro, um clube desse aí, um CRB, um time que vai jogar Série B de brasileiro e que ele tem a oportunidade de jogar, se desenvolver, voltar mais maduro e pronto ao Vasco, ou até mesmo se destacando ao ponto de lá o Vasco já vender, já que tem o Maxime aqui no elenco. Então é uma questão. Outra opção é ele voltar para o sub-20. Até dezembro de 25, o JP ainda tem idade de sub-20. Então é um jogador que eu também faria negócio. Ou volta agora para o sub-20, ou eu empresto ele para ganhar rodagem. Mas nesse momento agora eu acho que o Vasco não vai contar com o jogador. Tá bom? Maxime Domingues, primeiros jogos dele no Carioca, gostei muito, com dinamismo, movimentação. Depois voltou a jogar ali de ponta, foi caindo e pediu para jogar na dele de volante, não de ponta. O Vasco contratou vários pontas, perdeu completamente espaço no elenco, nem vem sendo relacionado. Mais uma negociação mal feita aí pela gestão do Pedrinho. Completa 29 anos de idade nessa temporada e tem contrato até dezembro de 26. Então, assim, a temporada é longa, vão ter contusões, suspensões, tomara a Deus que não, mas provavelmente lesões. Então é um jogador que pode até vir ser utilizado mais à frente. Mas se pintasse uma proposta de venda pelo que o Vasco pagou, não me oporia a saída dele não. Então são mais 2 jogadores aqui que ficam nessa condição. Então por hora eu manteria o Hugo, o Cocão, o Paulinho, o Jair, o Tietê. 5. O ideal é fechar essa casinha com 6. Você ter 3 jogadores ali para cada posição, né? Para primeiro e para segundo volante. Então, quem fecha aqui essa casinha como 6º homem? Maxime Domingues, porque é mais experiente, ou o JP? O JP dá para emprestar ou voltar para o sub-20. Então fica aqui na mão da diretoria. Mas se sair os 2 jogadores, também estou de acordo, tá? Mas o JP, do jeito que está, sem espaço, é melhor o garoto ficar no sub-20, jogando com frequência e desenvolvendo, e quando precisar abrir espaço, ele sobe. Ou isso ou emprestado. E o Maxime por hora, então tem que ver o que vai fazer, pode ficar ou não. Vamos para a meiuca. E aqui a gente tem para mim a situação mais fácil, tá? O Coutinho tem contrato até junho de 25, é jogador do Aston Villa, tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. O Aston Villa comprou o jogador junto ao Barcelona por 10 ou 15 milhões de euros e vai ter que ver o que eles vão fazer. Entuba, cara, realmente deu errado. Conseguiu ainda jogar alguma coisa aqui na primeira temporada com o Gera. Depois o negócio desandou. Foi pro Adu Rail, foi pro Vasco. E, cara, vou tomar um preju mesmo aí. É isso. Ou os caras tentar jogar com o emocional do Vasco aí, com o eventual desespero. E, cara, sei lá, me paga 3 milhões de euros, 2 milhões de euros aí. Paga algum pedágio aí pra mim não sair com a mão na frente e outra atrás. Não sei qual vai ser a postura do Aston Villa, se os caras entenderem que, cara, sair pra gente que é clube europeu aí é só um negócio mal feito, não é grandes valores assim, pensando em clube europeu, principalmente em clube
do eixo intermediário da Premier League, beleza, valeu aí a tentativa e tá bom, cara. A gente reempresta o jogador para vocês aí pelo tempo de contrato que a gente tem aqui, a gente racha o salário dele. É uma opção. Minha opinião agora, esquecendo o negócio do ponto de vista da negociação, vou pro quesito técnico. O Coutinho, até o presente momento, não justifica o investimento que o Vasco faz nele. Não justifica. Porém, dependendo da vontade dele, da negociação, eu ainda daria mais um voto de confiança. Vamos entender que, sei lá, porra, ele vem com problemas físicos de tempo, teve um ano aí no Catar, agora tá chegando aí no 7º mês dele de Brasil, 8º mês de Brasil, e teve uma pré-temporada, de fato, ele teve um jogo ok ali contra o Nova Iguaçu, teve alguns lampejos ali interessantes contra o Flamengo no primeiro tempo, tem o Nuno que parece que deu um encaixe nele ali, que pode o ajudar a ter um companheirinho para poder tabelar e fazer alguma coisa, e somado ao Piton ter um lado esquerdo ali um pouco mais interessante, dá para se pensar. Só acho um erro o Vasco ter no Coutinho a sua locomotiva. Achar que o Coutinho vai ser a referência desse elenco e ele, Coutinho, vai puxar a régua do time para cima. Para mim tá claro que ainda dá para tirar uma laranjada dessa laranja, dá para fazer ainda um suco ali, mas o Coutinho não é mais locomotiva. Ao meu ver, ele virou vagão. E não sou eu que estou dizendo isso. São os números e as atuações dele em campo. Tanto é que a maior bengala e a maior muleta que a galera usa para defendê-lo, mas o elenco não ajuda. Mas ele não tem companheiro para jogar. Se ele depende dos outros para o desempenho dele aumentar, ele não é mais um jogador extra série que ele consegue puxar o desempenho dos outros para cima. Normalmente o craque, ele chama a responsabilidade e ele puxa a régua do time para cima. Se ele pode apresentar um bom futebol ainda, pode ser importante e útil à equipe, desde que o entorno dele o ajude, então a gente pode enxergar nele um jogador útil, uma peça interessante, mas que não vai ser a referência do elenco. Inclusive, a gente tem que debater isso quanto a salário, porque o salário que ele recebe exige que ele seja locomotiva, que seja um jogador para puxar o sarrafo do time e decidir jogo sim, jogo não. Ele não está fazendo isso. Então, dependendo da composição da negociação, do desejo e da vontade dele, não, eu quero estar aqui, eu quero ajudar o clube nessa reconstrução, o local que eu quero estar aqui feliz é o Vasco. Porque ele tem me demonstrado de maneira de fisionomia e de comportamento que ele aparenta não estar bem. E aí eu não sei se ele não está bem com ele mesmo, eu não sei se ele não está bem estando no Vasco, eu não sei. Mas a gente vê um semblante do Coutinho pesado. Tem feito gols aí e não comemora, diferente do jogo do Flamengo, que ele bate a falta, sai o gol, ele soca o ar e comemora. Coisa que me animou. Falei, ufa, tem sangue correndo na veia ali, legal, vi ânimo nele. Mas, pelo valor investido, a gente tem que analisar todas essas variáveis. Para a gestão, é excelente você ter um escudo como o Coutinho. Porque bem ou mal, eu tenho um jogador como o Coutinho aqui no elenco. É bacana. Ele é um jogador que ele mexe com o imaginário de muitos torcedores e principalmente com o público infantil. E eu acho importante você ter referência no elenco. Tá? Manter os dois é loucura, não dá para ter dois jogadores ganhando mais de 1 milhão, sendo que um joga 20, 30 minutos e a reserva e decide pouco, que é o caso do Payet. Se é para escolher entre um e outro, um tem 32, faz 33 anos agora em junho, e o outro completa 38 anos de idade, muito provavelmente a última temporada da carreira dele, já estou até me adiantando aqui sobre o Payet, se for para ficar só com um, eu fico com o Coutinho, mesmo entendendo que os lampejos do Payet e o 23 do Payet foi superior a esses 7, 8 meses do Coutinho. Eu tenho essa opinião, tá? Eu acho que o Payet, mesmo de lampejo, mesmo sem fazer valer o investimento que o Vasco fez nele, eu acho que os lampejos dele foram mais importantes e superiores ao do Coutinho. Mas, vamos ver, quem sabe esse ano ele desabrocha aí e consiga virar aí essa chave fazendo uma temporada inteira com início, meio e fim, tá? Então, renovaria com o Coutinho a depender da situação. O Payet eu libero, já para mim já é assunto encerrado. Se puder até liberar agora nesse período agora da pausa
Por mim pode já dar linha na pipa. O Estrela não tem muito o que falar, um garoto que vai fazer 20 anos de idade, tem contrato até dezembro de 26, tomara que volte bem da lesão. E aqui tem o Alex Teixeira, que usa o mesmo quesito que eu falei do Souza. É um jogador que está no elenco e não é utilizado. Diferente do Souza, ele pelo menos tem sido relacionado, sendo que o Teixeira joga ou na função de meia armador ou na função de ponta. Não vejo o Teixeira mais com força e velocidade para jogar aberto, dando profundidade e voltando, correndo atrás de ponta e lateral. Não vejo mais ele jogando ali. Por dentro, a gente tem jogadores pedindo espaço, o Coutinho tem se firmado, o Nuno pode jogar ali, o Garré pode jogar ali, você tem o Estrela e o Zuccarello, que são jogadores dessa posição, precisando de espaço. Uma opção seria o Teixeira ser esse reserva aí do Verratti, um 9 móvel que ele jogou assim na carreira, ele tem bastante gols na carreira jogando de centroavante, e os melhores momentos dele com a camisa do Vasco têm sido ali. Eu ainda repensaria um pouco a situação do Teixeira. Se o Carille entender que não vai ao mercado e que ele pode ser esse 9 móvel e jogar eventualmente na vaga do Verratti, pode ser. Se for para tê-lo de meia ou de ponta, para mim é a mesma situação também, já negocia. Até porque o Vasco está com negociação avançada com o Palácio, tem ali o David voltando de lesão já, tem o Nuno Moreira, você tem o Lloyd que joga dos dois lados, tem o Garré, tem o Adson, tem o Nuno, o que não falta é opção além do Ryan, que gosto mais dele jogando de 9, mas está muito claro que o Ryan deve ser negociado e vendido agora na janela aí do meio do ano, tá bom? Então eu fecharia a minha meiuca com Coutinho e Estrela. Só esses dois jogadores e o Zuccarello, né? Treinando em cima e embaixo, tá bom? Então eu manteria aqui. O Alex Teixeira, se o Carille entender que ele pode ser um 9 móvel e ele queira contar com o jogador, ainda dá para manter. Se for para brigar por posição de meia ou na ponta, eu negociaria, ou melhor, eu chamaria o Teixeira para conversar, ver se não pinta uma proposta para ele jogar o brasileiro por outra equipe. Enfim, é uma opção. Lembrando que o Teixeira completará nessa temporada 35 anos de idade. Belezinha? Aí vamos agora falar da nosso comando de ataque. Pablo Verratti renovou o contrato até dezembro de 26, faz 37 anos nessa temporada, mantém o Pirata. O Ryan faz 19 anos esse ano, tem contrato só até dezembro de 25. É outro que a partir de 1º de julho pode sair de graça, mas a negociação da renovação de contrato dele está avançada para ele ser vendido no meio do ano. Então o Ryan é um jogador que, se puder manter bem, se pintar uma proposta financeira boa, amém também. Então, tecnicamente eu manteria, se tiver proposta, pode negociar e vender. O GB é aquela celeuma, estou preocupado com o garoto, tem contrato até abril de 2028, completa 20 anos nessa temporada, inclusive ainda pode jogar mais um ano no Sub-20 e ter essa celeuma de opera ou não opera. O GB é um jogador que não me sinto nem em condição de opinar aqui. Dependendo da situação clínica, se serve para o Fenerbahçe, tem que servir para o Vasco. Então acho que é um jogador que a gente pode desenvolver e até mesmo livre de lesão, se o treinador não for contar agora, pode emprestar aí para ganhar a rodagem, tá bom? Pontas, não mexeria na ponta direita. Adson, Garré e Lloyd, fecha a ponta direita ali, com o Ryan revezando entre ponta direita e centroavante. Lembrando que o Ryan tá saindo. Ponta esquerda, David, Nuno Moreira, esses dois eu mantenho. Jean Davi, cara, não é possível. Esse cara tem uma carreira legal no México. Não tem um clube mexicano que queira ver o Jean Davi desfilando seu futebol por lá. Sempre se destacou lá. Tem uma boa carreira lá, é um jogador de seleção chilena, ou no próprio Chile. É um jogador que o Vasco precisa urgentemente dar linha na pipa. É outro que tá aí com um contrato há 1 ano e 3 meses de findar, tá? Então ele tem contrato só até junho de 26, completa 32 anos agora. Então o Vasco empenhou um cascalho ali, é um jogador que eu negocio. O Alegria está emprestado até junho de 25 pelo Nova Iguaçu, se puder devolver agora bem, se não, espera o final de junho e devolve. Então como é que ficaria aqui o meu balanço? Goleiros, Léo Jardim, Fusato, Pablo Felipe Gabriel, negociaria o Alexander. Lateral esquerda, manteria o Piton e o Vitor Luiz, negociaria o Riquelme. Lateral direita, manteria o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Zaga, manteria João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Veria para fazer negócio aí com o Souza e com o Capasso. Beleza? Tendo aí, quando precisar, o Lincoln e o Luiz Gustavo subindo do Sub-20 para o principal para completar a lista. Mas 4 zagueiros aptos
tá excelente. Se puder até contratar um de nível superior, por exemplo, tá acabando o contrato aí do Balbuena junto ao Dinamo de Kiev lá na Ucrânia, chegaria de graça aí para 1º de julho. De repente, vem para engrossar o grupo, tu fica com 5 zagueiros ali, tendo o Freitas e o Lucas Oliveira descendo talvez um pouco uma casinha. O Lemos, enfim, talvez andando um pouquinho para trás. Mas o Souza e o Capasso são jogadores que o Carille não utiliza, então eu negociaria ambos. Volante, mantém o Hugo Moura, o Cocão mantém, se pintar uma proposta de venda, pode vender, mas eu manteria. O Sforza negocia, Lucas Eduardo negocia, Di Luca negocia, mantém o Paulinho, Jair, o Tietê, JP, a depender da situação do Maxime. Se o Maxime for negociado, ele pode ser esse 6º volante, se não, volta para o sub-20 ou até emprestado. E o Maxime, acabei de citar aqui, ficou ruim a situação dele. Na ponta tem muita concorrência, pediu para jogar de volante, não vejo ele furando a fila de nenhum dos outros aqui, do Paulinho, do Jair, do Tietê, do Hugo, do Cocão, não vejo ele passando à frente de nenhum desses jogadores, tá? Então é um jogador que também, se puder pintar negócio, pode fazer. Meia, mantenho o Coutinho e o Estrela, negocio aí, ou melhor, não renovo com o Payet, e o Teixeira a depender. Ele vai ser a opção de ser um 9 móvel para jogar na ausência do Verratti? Se sim, dá até para mantê-lo até dezembro. Se não, se ele for brigar na posição de meia ou de beirada, é outro jogador que eu também faria negócio. Lembrando que a gente tem o Zuccarello, que desceu o sub-20, pode voltar. Atacante, mantém o Verratti, o Ryan e o GB, tem essa situação clínica. Ponta direita, mantém o Adson, Garré e Lloyd. Ponta esquerda, mantém o David, o Nuno, o Jean Davi. E me desfaria do Jean Davi e do Alegria. Então a minha lista de saídas aqui está composta por Riquelme, Capasso, Di Luca, Alexander, Capasso, Souza, Sforza, Lucas Eduardo, Di Luca, Payet, Teixeira a depender, Ryan, que tem essa situação aí de venda, Jean Davi, Alegria. Então estamos falando de mais ou menos aqui 11 a 12 jogadores, tá bom? Então essa seria aí a minha enxugada no elenco. No momento temos 40, com 11 a gente saltaria para 29 jogadores e, se for 12, para 28, tá? Tá muito inchado esse elenco. Temos aí a possível adição do Palácios ainda na equipe e o Vasco deve ainda, acredito, contratar uma ou outra peça no mercado. E aí você fecha o elenco com 31 a 32 peças, que é o ideal, tá bom? Então esse é o meu balanço. Queria te ouvir. Você concordou com as minhas opiniões? Não concordou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Fique à vontade para ter a sua opinião de forma educada e respeitosa, tá? Não tive a intenção também de ofender nenhum dos jogadores que eu citei. É um saco para mim aqui ter que estar falando que eu manteria, que eu sairia no elenco, né? Sabe que os jogadores às vezes não veem isso com muito bons olhos, mas acho que eu dei a minha opinião de maneira respeitosa aqui e é só uma opinião, tá bom? Sempre separando o lado pessoal do lado profissional, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Use o teu espaço para comentários aqui para dar a sua opinião. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo.